Capítulo 8 do recurso das decisões denegatórias de habeas corpus. Recurso em caso de habeas corpus. Artigo 568. O recurso da decisão denegatória de habeas corpus é ordinário e deverá ser interposto nos próprios autos em que houver sido lançada a decisão recorrida, subida ao Supremo Tribunal Federal. Artigo 569. Os autos subirão ao Supremo Tribunal Federal logo depois de lavrado o termo de recurso, com os documentos que o recorrente juntar à sua petição, dentro do prazo de 15 dias contado da intimação do despacho e com os esclarecimentos que ao presidente do Superior Tribunal Militar ou ao Procurador-Geral parecerem convenientes. Capítulo 9 do recurso extraordinário. Competência. Artigo 570. Caberá recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal das decisões proferidas em última ou única instância pelo Superior Tribunal Militar, nos casos previstos na Constituição. Interposição. Artigo 571. O recurso extraordinário será interposto dentro em 10 dias contados da intimação da decisão recorrida ou da publicação das suas conclusões no órgão oficial. A quem deve ser dirigido? Artigo 572. O recurso será dirigido ao presidente do Superior Tribunal Militar. Aviso de seu recebimento e prazo para impugnação. Artigo 573. Recebida a petição do recurso, publicar-se-á aviso de seu recebimento. A petição ficará na Secretaria do Tribunal à disposição do recorrido, que poderá examiná-la e impugnar o cabimento do recurso, dentro em 3 dias contados da publicação do aviso. Decisão sobre o cabimento do recurso. Artigo 574. Findo o prazo estabelecido no artigo anterior, os autos serão conclusos ao presidente do tribunal, tenha ou não havido impugnação, para que decida no prazo de 5 dias do cabimento do recurso. Motivação. Parágrafo único. A decisão que admitir ou não o recurso será sempre motivada. Prazo para apresentação de razões. Artigo 575. Admitindo o recurso e intimado o recorrido, mandará o presidente do tribunal abrir vista dos autos, sucessivamente ao recorrente e ao recorrido, para que cada um, no prazo de 10 dias, apresente razões por escrito. Translado. Parágrafo único. Quando o recurso subir em translado, deste constará cópia da denúncia, do acórdão ou da sentença, assim como das demais peças indicadas pelo recorrente, devendo ficar concluído dentro em 60 dias. Deserção. Artigo 576. O recurso considerar-se-á deserto se o recorrente não apresentar razões dentro do prazo. Subida do recurso. Artigo 577. Apresentadas as razões do recorrente e findo o prazo para as do recorrido, os autos serão remetidos dentro do prazo de 15 dias à Secretaria do Supremo Tribunal Federal. Efeito. Artigo 578. O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo. Agravo da decisão denegatória. Artigo 579. Se o recurso extraordinário não for admitido, cabe agravo de instrumento da decisão denegatória. Cabimento do mesmo recurso. Artigo 580.
Cabe igualmente agravo de instrumento da decisão que, apesar de admitir o recurso extraordinário, obste a sua expedição ou seguimento. Requerimento das peças do agravo. Artigo 581. As peças do agravo que o recorrente indicará serão requeridas ao diretor-geral da Secretaria do Superior Tribunal Militar, nas 48 horas seguintes à decisão que denegar o recurso extraordinário. Prazo para a entrega. Artigo 582. O diretor-geral dará recibo da petição à parte e, no prazo máximo de 60 dias, fará a entrega das peças devidamente conferidas e consertadas. Normas complementares. Artigo 583. O regimento interno do Superior Tribunal Militar estabelecerá normas complementares para o processamento do agravo. Capítulo 10 da reclamação. Admissão da reclamação. Artigo 584. O Superior Tribunal Militar poderá admitir reclamação do Procurador-Geral ou da Defesa, a fim de preservar a integridade de sua competência ou assegurar a autoridade do seu julgado. Avocamento do processo. Artigo 585. Ao tribunal competirá, se necessário, a linha A, avocar o conhecimento do processo, em que se verifique manifesta usurpação de sua competência ou desrespeito de decisão que haja proferido. A linha B, determinar que sejam enviados os autos de recurso para ele interposto e cuja remessa esteja sendo indevidamente retardada. Sustentação do pedido. Artigo 586. A reclamação, em qualquer dos casos previstos no artigo anterior, deverá ser instruída com prova documental dos requisitos para sua admissão. Distribuição. Parágrafo 1º. A reclamação, quando haja relator do processo principal, será a este distribuída, incumbindo-lhe requisitar informações da autoridade, que as prestará dentro em 48 horas, far-se-á a distribuição por sorteio, se não estiver em exercício o relator do processo principal. Suspensão ou remessa dos autos. Parágrafo 2º. Em face da prova, poderá ser ordenada a suspensão do curso do processo ou a imediata remessa dos autos ao tribunal. Impugnação pelo interessado. Parágrafo 3º. Qualquer dos interessados poderá impugnar por escrito o pedido do reclamante. Audiência do Procurador-Geral. Parágrafo 4º. Salvo quando por ele requerida, o Procurador-Geral será ouvido no prazo de 3 dias sobre a reclamação. Inclusão em pauta. Artigo 587. A reclamação será incluída na pauta da primeira sessão do Tribunal, que se realizar após a devolução dos autos pelo relator à Secretaria. Cumprimento imediato. Parágrafo único. O presidente do Tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se depois o respectivo acórdão. Livro 4 da Execução. Título 1 da Execução da Sentença. Capítulo 1 Disposições Gerais. Competência. Artigo 588. A execução da sentença compete ao auditor da auditoria por onde ocorreu o processo, ou nos casos de competência originária do Superior Tribunal Militar, ao seu presidente. Tempo de prisão. Artigo 589. Será integralmente levado em conta
no cumprimento da pena o tempo de prisão provisória, salvo o disposto no artigo 268.